Bora lá, meus caras, vamos para mais um vídeo aqui sobre os pensadores e a criminologia. Nesse vídeo aqui eu quero contar para você um pouquinho sobre o Karl Marx. Pode pôr na tela, Rafael, é o seguinte. O Karl Marx, você já deve ter ouvido falar dele. Ele foi um filósofo, sociólogo, economista do século XIX, né? E o pensamento dele influenciou muita coisa na filosofia moderna, na história, na interpretação da história. E é aqui que eu quero conversar um pouquinho com vocês, porque no trabalho dele, ele vai trazer uma análise sobre o capitalismo, sobre a sociedade, sobre a relação de poder na sociedade, que ele vai chamar de lutas de classe, e ele vai fazer uma interpretação disso. E para o que a gente quer aqui, essa interpretação que ele faz sobre as relações de poder, Estado, sociedade, o papel da justiça, né? Elas vão ser utilizadas para o que no futuro a gente vai chamar aqui na criminologia das teorias críticas, né? As teorias do conjunto do conflito, né? Para quem já está estudando criminologia e principalmente por um viés voltado para concurso, né? Isso no curso regular a gente vê a certa altura, né, do curso. Os professores vão falar um pouquinho sobre essa grande divisão das teorias sociológicas, né, da criminologia, que é o conjunto de teorias do consenso e o conjunto de teorias do conflito, né? E o conjunto, a marca que distingue, né, que une aquelas teorias lá que a gente chama de conjunto do conflito, é a adoção de alguns paradigmas aqui trazidos pela filosofia marxista. Então, para conhecer um pouco o que é o âmago, ou os pressupostos, digamos assim, daquelas teorias rotuladas como do conflito, a gente precisa conhecer um pouco aqui o pensamento do Karl Marx. Então, ele passa boa parte da vida dele na Inglaterra. Muitos dos livros deles vão ser escritos em conjunto com esse cara aqui, o Friedrich Engels. Inclusive, ele escreve esse livro aqui, né, o Manifesto Comunista. Mas ele escreve muitas outras coisas, escreve o Capital, escreve muitos outros livros. Mas ele nasce lá na Alemanha, estuda direito, estuda filosofia, estuda história, e depois acaba migrando para Londres. Ele passa muitas dificuldades financeiras, enfim, mas de fato desenvolve uma teoria muito, muito sofisticada. E o que ele vai falar nessa teoria? Ele vai falar o seguinte: olha, ele vai construir um negócio chamado, que a filosofia chama de materialismo histórico, né? E o que é o materialismo histórico? Ele fala o seguinte: olha, a história da humanidade é a história das relações econômicas. Então ele fala assim: olha, as condições econômicas da sociedade vão moldar a sua história, né? E ele fala o seguinte, que a história, ela pode ser lida, pode ser filtrada por meio da luta de classes. E ele fala o seguinte: olha, o que é essa luta de classes? Essa luta de classes é a luta de uma classe, né, que não tem os meios de produção, e de outras que têm os meios de produção, que é a classe dominante. Isso tem vários significados através da história, né? Se você for pegar, por exemplo, o feudalismo, né, o dono dos meios de produção eram os nobres, que tinham a terra, né? Se você pegar no capitalismo, o dono dos meios de produção é quem tem o capital, quem tem as máquinas para produzir, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, se você pegar a época dos faraós, por exemplo, né, o dono dos meios de produção eram os faraós, os religiosos, porque dominavam toda a cosmovisão daquelas sociedades, né? Então veja
que cada momento da história você tinha uma forma de produzir riqueza. A riqueza tinha um significado diferente, então, na história antiga, no feudalismo, no capitalismo, mas havia um fio condutor muito claro e presente em todas essas fases da história, que era isso que ele chama de luta de classes, né? Entre quem é o dono dos meios de produção, né? Quem decide como se vai produzir, o que se vai produzir e controla isso, e quem só está lá vendendo a sua força de trabalho. No capitalismo ele chama de burguesia e proletariado, né? E aí ele fala o seguinte, ele faz a seguinte análise, ele fala, olha, nessa atual fase que nós estamos lá, ele está falando do século XIX, ele fala o seguinte, os meios de produção, né, de novo, é o capital e as máquinas, e o Estado é uma expressão dessa dominação da classe dominante, uma expressão da burguesia. Ele fala muito em Estado burguês, né? E ele fala o seguinte, olha, né, nesse sentido, as leis e o sistema judicial, eles são a expressão dessa dominação e eles são usados para controlar e reprimir as classes que não são as dominantes, o proletariado. Então veja que aqui ele tem uma visão do que é justiça, ele tem uma visão do que é o bem comum, que na opinião dele não existe na sociedade, ele tem uma visão do que é Estado, né? E veja que esse paradigma, essa visão, essa cosmovisão dele, vai influenciar as teorias críticas, né? As teorias do conflito. E é por isso que esse pensamento tem que ser retomado na criminologia, porque ela vai explicar muita coisa que está por trás do pensamento das teorias críticas, né? Além da luta de classes e do materialismo histórico, desses conceitos, né, que são muito mais sofisticados, eu estou aqui, claro, simplificando para poder trazer para o mundo da criminologia, mas além desses conceitos, ele tem digamos assim, isso tem uma consequência, eu diria, para a criminologia, que é entender também o fenômeno criminológico. Veja, se por um lado, não é, ele entende que o sistema de justiça, né, não busca o bem comum, mas só busca prestigiar a classe dominante, né, prestigiar o status quo, o sistema. Por um outro lado, o crime como fenômeno social também não é entendido como uma característica individual ou como um fenômeno individual lá da sociedade. Ele é entendido como um produto das relações econômicas, né? Ele é um produto daquela história econômica da sociedade. E aí veja que o olhar dele é para o fenômeno criminal não como um desvio de um indivíduo, não é? Mas como o resultado de uma estrutura econômica. De novo, aqui a gente tem um pensamento que está profundamente arraigado e aparece em todas as teorias críticas, que é o sujeito, como criminoso, ele é produto da relação econômica, né? Então, é daqui que surge, né, digamos assim, essas premissas que vão ser adotadas lá, né, nas teorias críticas, né, nas teorias do conflito, né? Então, eu até fiz um card aqui que eu acho que está muito... ele traz muito aqui o impacto disso, ele organiza um pouco essas consequências filosóficas, né? Veja que essas teorias críticas, elas vão aproveitar essas considerações dele para pensar questões de desigualdade, exploração econômica, como forças motrizes do fenômeno criminal, e vão questionar também a neutralidade do sistema penal. Veja que as teorias do consenso, elas partem de um pressuposto de que há uma neutralidade no sistema penal, de que o sistema penal pune aquilo que é consenso na sociedade, por isso teorias do consenso. Aqui não, as teorias críticas, elas vão criticar o sistema penal e vão negar essa neutralidade, né? Essa é uma das consequências
fundamentais, e você vai precisar usar isso aqui para você conseguir, no futuro, enxergar qual é o significado de uma teoria ser do conflito e qual é o significado de uma teoria ser do consenso. Olha que interessante. Segunda coisa, uma abordagem dessa, ela reconhece o papel das elites econômicas na hora de ser punida, né? É a partir daqui que alguns autores vão falar, olha, a classe trabalhadora não é responsabilizada da mesma forma que as elites econômicas, né? Esse olhar, né, que segmenta e que busca esse filtro é muito produto desse raciocínio, né? Então essa é uma outra consequência que a gente tem, né? E veja que na vida prática isso vai dar alguns produtos, alguns filhos, né, filosóficos, enfim. Por exemplo, a gente tem autores, que a gente vai falar aqui, inclusive nessa série aqui de pensadores, que vão questionar uma série de movimentos penais, uma série de legislações penais à luz disso aqui. Então, por exemplo, a questão das drogas, né? Você tem muitos autores aí da criminologia que vão falar, olha, será que as guerras às drogas são uma guerra ao comércio de drogas ou uma guerra aos pobres, né? Será que comunidades pobres são mais punibilizadas por isso, né? Será que no fundo essa legislação de droga ela serve como controle social da pobreza e não efetivamente de um conceito de justiça, né? De pacificação social? A gente vai falar de autores que fazem esse questionamento, né? E estão fazendo à luz disso que foi plantado aqui pelo Marx. Ou movimentos que buscam a reforma do sistema penal, até a abolição dele, né? De novo, quando a gente estuda lá as teorias do conflito, né? A gente tem, por exemplo, a teoria do abolicionismo, né? Que prega o abandono completo aqui do sistema de justiça penal, como se apresenta, com base nessas considerações também, né? Também nessas considerações. Então veja que os movimentos por reforma penal, ou por até o abandono da abordagem penal, de uma série de coisas que a gente observa na legislação e nas políticas públicas, é profundamente influenciado por esse paradigma aqui estabelecido pelo Karl Marx, por essas bases filosóficas estabelecidas aqui por ele. E aí eu deixo essa frase aqui que ele fala, olha, a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes. Percebe por que a gente chama de teorias do conflito? Porque ele pressupõe, né, que essas teorias expressam o conflito de luta de classes, ao passo que as teorias do consenso, né, não partem desse pressuposto, elas partem do pressuposto do contrato social, que é uma outra abordagem filosófica que aí eu vou deixar para o nosso curso de criminologia abordar. Bacana, espero que você tenha gostado, espero que isso aqui tenha trazido um pouco de clareza para você a respeito desse assunto, porque essa divisão em teorias do conflito e teorias do consenso, ela é muito abordada em prova, para quem está aqui pensando em estudar para a prova de criminologia, isso aqui é muito abordado, é muito complexo e parte daqui, né, do pensamento desse autor que hoje em dia sofre até muito preconceito, né? A pessoa, o Marx, e na verdade a prova exige que você compreenda o pensamento desse autor aqui. Bacana, espero que você tenha gostado, espero que isso aqui te ajude e daqui a pouco eu volto com mais um pensador aí da criminologia.